A globalização provocou profundas mudanças na estratégia de competição das organizações. Hoje, empreendedorismo, tecnologia e inovação formam um tripé, garantia de sucesso nesse mundo cada vez mais competitivo. Em fevereiro desse ano, comemoramos a regulamentação da Lei de Inovação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. E é para a inovação que voltamos o foco do nosso programa hoje. O conceito de inovação depende basicamente da forma como é aplicado. Para conversar sobre o assunto, convidamos Rex Nazaré Alves, diretor de tecnologia da FAPERJ, Roberto Nikolski, diretor da Protec, Fabiano Galindo, especialista em projetos tecnológicos da Firjan, e José Alberto Sampaio Aranha, diretor do Instituto Gênesis. Bem, o importante é a gente começar explicando para o público o que é inovação, o que é invenção, o que é descoberta tecnológica. Quem se habilita? A inovação é, como diz a palavra, em português ela é escrita com N só, mas em quase todas as línguas ela tem dois N's, em espanhol, em francês, em italiano, em inglês. Ela vem da contração da expressão innovatio, em latim, que quer dizer algo novo em. O em significa que tem que pré-existir alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, ou um processo de fabricação. Então, inovação é esse processo de continuamente estar melhorando o seu produto ou o seu processo de fabricação, agregando valor e tornando o produto mais e mais competitivo com os demais. A inovação não é necessariamente uma descoberta. Ela pode ser a agregação de um valor já existente em outro fabricante. Ela está diretamente associada ao produto que é inovado ou ao processo, o seu processo de fabricação. Portanto, ela é considerada no nível da empresa. Então, inovação é um processo contínuo e que tem que ser quase que cotidiano, para que a empresa realmente tenha produtos competitivos. Invenção é aquela inovação que tem uma quantidade de criatividade, de inventividade bem maior do que as demais. Em geral, é uma relação de 1 para 10, ou seja, cada 10 inovações podem acabar gerando uma delas mais mais interessante, mais substantiva, então é uma invenção e é patenteável. A invenção é patenteável, a mera inovação não é, até porque o seu vizinho de lado pode já estar fazendo isso há mais tempo, em um outro país. E descoberta, esta sim é algo novo em caráter absoluto. Quer dizer, que não existia antes. Obviamente, se ela for industrializada, é uma invenção. Se não for industrializada, é simplesmente uma descoberta, um conhecimento. Tenho falado muito sobre isso, quer dizer, essa diferença entre descobrir, né, e inventar, né, que é basicamente um ato isolado, alguém que está, pelo menos de um grupo, né, que está procurando alguma coisa e consegue ou descobrir ou inventar. A diferença entre essa descoberta ou invenção e a aplicação disso em forma de produtos ou serviços, que de alguma maneira vai ser adquirido pela sociedade, é um caminho longo. E a diferença grande é exatamente que a invenção, ela é a inovação, aliás, não é invenção, a invenção é aquilo que nós já falamos, mas a inovação, ela é coletiva, ela depende de vários atores. Então, não é mais só o grupo de pesquisa que está trabalhando. Eu preciso de alguém que vai produzir, alguém que vai consumir. Eu teria também a acrescentar o momento que você vai até determinado assunto. Por exemplo, a invenção, você não chega no mercado. A inovação, sim. Você transforma aquela invenção, fruto do conhecimento humano, fruto da interação universidade-empresa, em algo que você resulta em valor econômico, algo que você coloca no mercado. Daí a importância das empresas, né? A estar traduzindo o conhecimento desenvolvido dentro das universidades, centros de pesquisas, em produto ou processo tecnologicamente novo que vai ao mercado.
Tá? E como é que é a lei de inovação tecnológica estadual, no caso, né? Permite essa inovação, permite que isso aconteça nas empresas, na universidade? Bom, ele induz, ele cria um canal forte para que essas empresas do estado do Rio de Janeiro passem a ver dentro dos centros de pesquisa o capital humano necessário para estar colocando essas ideias, essas invenções na forma de inovação no mercado. Isso muda um pouco o panorama? Tem a probabilidade de mudar o panorama que hoje a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro, especificamente? Segundo o gráfico de Altshuler, a relação entre uma invenção normal, comum, e uma invenção apoiada numa descoberta, quer dizer, um fato completamente novo, é de 1 para 100. Ou seja, menos de 1% das patentes americanas, japonesas, alemãs ou brasileiras são verdadeiras. Bom, brasileira nem acontece isso. São realmente descobertas. Se nós lembrarmos a conta que fiz, que são mais ou menos 10 inovações para cada invenção, você vê que a relação para uma descoberta é de 1 para 1000, se não for maior. E isso é que tem sido o grande problema do Brasil. Toda a legislação brasileira agora está começando a mudar, mas até bem pouco tempo atrás era feita direcionada para a descoberta. Em 1951, quando foi criado o CNPq e a CAPES, eles foram criados neste conceito. O Brasil precisa descobrir, visando, claro, a energia nuclear, precisa descobrir novos conhecimentos e a partir daí ele vai gerar uma indústria. Eu me preocupo muito quando nós começamos a detalhar em excesso a inovação, a descoberta, a invenção. E aí não vem de um sujeito que está simplesmente analisando pela sua função hoje. Vem de um indivíduo que, na verdade, ele teve responsabilidade de desenvolver coisas dentro do país e, ao caminho desse desenvolvimento, ele passou por momentos que eram descobertas, momentos que eram invenções e momentos que eram inovações. O que é importante, eu diria, é que isso tudo só tem sentido se nós, ao invés de estarmos preocupados com o modelo de globalização, que tem um cunho político mais amplo, nós começarmos a pensar em mercado globalizado, que é alguma coisa que traz dentro de si um ponto importante chamado competitividade. E aí eu penso em duas coisas que eu acho importantes. Em 2000, uma reunião nas Nações Unidas verificou que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico dos países tinham passado em muito aqueles benefícios que saíam para a sociedade. Isso foi tão real que houve um consenso e geraram os famosos gols do milênio. Eu diria que a invenção e a descoberta têm muito pouco a contribuir para a redução dessa desigualdade, mas a avaliação da inovação dentro daquilo que o país precisa, e em particular, dentro do país, o que o Estado precisa, e eu diria, inclusive, a inovação necessária para essa área aqui próxima ao centro da cidade não é a mesma inovação necessária para um município do interior. E a nossa preocupação é que a gente crie um processo do qual a SEBRAE e a Firjan têm participado, mas com uma porta que permita que todos esses elementos sejam considerados. Como empresas estão reagindo às necessidades de inovação? Você vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Cada dia mais, as empresas são obrigadas a investir em inovação para atender às exigências do mercado. E é aí que se faz necessária uma interação da ciência com o setor produtivo. Como é que isso acontece na prática, Fabiano? Felizmente, acontece muito. Todo e qualquer empresário ele tem por objetivo o lucro, né?
Ele está querendo sobreviver, ele está querendo gerar renda, ele está querendo gerar impostos. E no momento que ele se vê naquele quadro que você colocou no primeiro bloco, em meio a uma competição até global, ele tem que agregar valor, ele tem que fazer com que o produto dele fique melhor, tá? Com maior aceitação no mercado. Aquele que está nos vendo hoje, ele, no dia a dia dele, ele tem momentos de decisão, de escolha. E, obviamente, ele sempre escolhe aquele produto que agrada mais aos olhos, aquele produto que ele sabe que é melhor. Então, é na busca desse melhor produto que o nosso empresário, nossa indústria, ela se desenvolve constantemente. Há alguns anos atrás, esse desenvolvimento próprio, ele era muito embasado em recursos próprios também. O empresário, ele tinha que ir numa instituição financeira tradicional, assim como o nosso espectador está vendo hoje, uma casa financeira, e pegar recursos financeiros para inovar, para agregar valor ao seu produto, para empregar melhor, para comprar melhores máquinas e equipamentos, para comprar melhores insumos. Hoje existe uma ajuda, por assim dizer, um incentivo do nosso governo, tanto estadual quanto federal, para esse exercício dele, tá? Então, como foi colocado no primeiro bloco do programa pelo professor Rex, instituições reais como o Sebrae, como o Firjan, elas estão colocando essa informação mais no interior do nosso estado. Elas ajudam a fazer essa conexão. Sim, ajudam a fazer essa conexão, mostrando principalmente que a coisa é viável, que a coisa existe, né? A gente, através de pesquisas e relatórios, a gente identificou desse nosso empresário que a maior dificuldade dele, no momento de inovar, por incrível que pareça, era a falta de informação desses recursos públicos para a inovação, tá? Para fazer com que essa coisa se desse de um maior volume. Então, a partir daí, cada uma de nossas instituições começou a desenvolver programas para levar a informação dessas agências para o interior do estado. Aranha, essas empresas que nascem numa incubadora, elas têm mais acesso a essa informação? Quer dizer, buscam mais isso? Você vê se... Eu acredito que as empresas que nascem dentro desses centros de conhecimento, eles procuram um espaço novo no mercado. Quer dizer, a grande concorrente de uma empresa, na realidade, não é outra empresa que faz exatamente a mesma coisa. O maior concorrente do fax, de repente, é alguém criar um e-mail. Esse é o grande diferencial. Então, as empresas que nascem dentro do centro de conhecimento, eles procuram novos espaços. Eles não procuram fazer a mesma coisa que o outro de uma maneira diferenciada, mas eles procuram novos espaços. Eu acho que isso aqui é interessante porque faz desenvolvimento econômico e não simplesmente crescimento econômico. Professor Nikolski, como é que o senhor vê esse novo quadro que está se apresentando? Gostaria de voltar primeiro ao que você disse ao abrir o bloco. Na verdade, o processo inovativo numa empresa é essencialmente motivado pelo mercado, pela demanda dos seus clientes, dos seus consumidores, dos usuários dos seus produtos e da concorrência, ou seja, a empresa com a qual ele vai competir. Isto é que é o gerador do processo inovativo. A possibilidade, a busca de contato com a universidade pode ocorrer, mas só se isto for absolutamente essencial. Não é, na grande maioria das vezes. Se nós pegarmos, já que eu mencionei aqui o Altshuler, que fez uma estatística sobre 250 mil patentes, veremos que 50% das patentes, se baseiam em informações de senso comum. Ou seja, informações, por exemplo, de que o meu produto é áspero, incomoda o usuário. Isso não exige nenhuma intervenção científica para corrigir. Então eu aparo as arestas, arredondo as arestas e assim por diante. E com isto espero agregar valor e vender mais, atender melhor o meu mercado. E então, lá é que está a grande conexão. Quando existem dificuldades de ordem técnica, instituições como, por exemplo, o Senai, as unidades de tecnologia do Senai, como o INT, o IPT em São Paulo, podem incorporar valor através da solução de alguns problemas de ordem técnica que surgem. A necessidade de ir a uma universidade que supõe-se para buscar novos conhecimentos
que é o que a universidade oferece, é muito menos provável, assim, mas ela cumpre um papel fundamental na formação do recurso humano. Mas esse perfil está recurso mudando humano um pouco, necessário para isso. Está mudando, mas não essencialmente. Não, mas se você pensar, por exemplo, a PUC criou um núcleo lá de núcleo de inovação, não é isso? Tem agência de inovação. Agência de inovação. A UF está trabalhando também nesse todas setor. as Todas as universidades estão faz parte vendo da isso. As inovação. universidades têm, e o que é uma notícia muito, muito boa e importante, elas têm buscado se colocar à disposição do tecido produtivo brasileiro para atender essas possíveis Só demandas. pegando esse gancho que o senhor colocou, hoje já há um quadro que muda com a lei de inovação que permite essa maior interação entre as universidades e a empresa. Como é que isso pode ser visto dentro da FAPERJ? Deixa eu colocar isso, ajustar isso para termos práticos do que está acontecendo agora, né? Porque é curioso, a gente fala muito na universidade, quem está obrigando a universidade a mudar perfil é o aluno do vestibular que olha qual é o mercado que ele tem portas abertas e ao olhar esse mercado, ele vai fazer para a universidade que lhe permite entrar naquele mercado. A mesma coisa acontece dentro do nosso processo. Quando foi perguntado ao Aranha sobre a maior participação do pessoal que está dentro das incubadoras, não pode esquecer que todo o processo hoje de busca de suporte financeiro para a realização, ele passa por um processo muito semelhante àquela origem de CNPq e de CAPES. Quer dizer, você tem que fazer um processo, você tem que preencher um conjunto de coisas e ao preencher esse pacote, aquele indivíduo que está junto à universidade, ele tem maior facilidade de poder fazê-lo. Agora, o que ocorre? Por outro lado, o que é fundamental verificar é que só tem sentido se o mercado aceitar seu produto. E se o mercado, para aceitar o seu produto, ele não necessariamente vem da universidade, não. Ele vem do conhecimento do sujeito que sabe que o banquinho para tirar o leite da vaca é para ele sentar e não a vaca. Porque se ele ficar muito teórico, ele é capaz de gastar um esforço monstro para tentar fazer com que a vaca sente. E eu diria o seguinte, nós, na FAPERJ, ao tentarmos implementar as coisas, nós temos algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, o primeiro processo de interação foi um pesquisador tinha uma ideia de inovação e ia buscar uma empresa. Nós chegamos à conclusão que isso cerceava um pouco da empresa poder ir buscar um pesquisador. E nós fizemos uma segunda assim. E agora nós chegamos à conclusão, tem que ser um tiroteio livre, a empresa pode vir sozinha, o pesquisador pode vir, o inventor individual pode vir. Por quê? Porque é um processo que na prática todos nós estamos aprendendo. Não dá e pra aprendendo não dá para controlar, porque o difícil é realmente o sujeito ter que trabalhar para ir visitar os projetos. Saber se realmente aquilo que foi colocado num papel está sendo realizado, saber se o dinheiro foi colocado adequadamente. E esse processo é um processo que nós estamos todos em aprendizado, mas eu hoje já lhe diria tranquilamente que nós estamos já nos aproximando nesse processo em 700 projetos sendo viabilizados. E uma coisa que é importante dentro daquela da minha indicação na primeira parte do programa, é que se tem que ir buscar esse desenvolvimento no interior. É a única forma que eu vejo para reduzir os problemas de crescimento das metrópoles, melhorar as condições de segurança. Por quê? Porque eu estou começando a garantir com que o indivíduo ele possa permanecer mais próximo, pelo menos ter a opção de poder permanecer aonde ele tem, porque ali ele teria valores de sustentação adequados para uma boa qualidade de vida. Você buscar a fixação nessa... Essa observação do Rex é importantíssima, é o seguinte, o grande ativo das cidades pequenas é o seu capital humano, o seu capital intelectual. Quer dizer, se ele não consegue fixar de alguma forma o capital intelectual, dificilmente ele vai conseguir
se desenvolver e competir, né? Então, eu acho que a possibilidade de alguém na localidade, como aconteceu em Santa Rita do Sapucaí e outras localidades brasileiras, com um ambiente propício, fazem com que você tenha empreendimentos gerados ali no local que vão dar uma competitividade à localidade e a melhoria de qualidade de vida E das que pessoas. geram novos polos de crescimento e Exatamente. desenvolvimento. A Santa Rita do Sapucaí é bem um exemplo do papel importante, fundamental, insubstituível que uma universidade ou uma faculdade cumprem. Santa Rita do Sapucaí fica pertinho da cidade de Itajubá, onde tem uma escola de engenharia elétrica com grande tradição. E tem também uma formação de técnicos eletrotécnicos, também com longa tradição, em apoio à escola. E então, esta disponibilidade de mão de obra qualificada, treinada na área, é que viabilizou que nesta cidade pequena, do lado de Itajubá, fosse possível desenvolver um conjunto de empresas inovadoras que estão desenvolvendo uma eletrônica bastante importante para a área, por exemplo, de automação, sem aquela pretensão de serem empresas descobridoras. Elas não estão pretendendo construir a tecnologia mundial, Mas resolver o problema. mas resolver o problema das Mas é o maior indústrias. centro de exportação de telecomunicações. Exatamente. Então, Para isso foi muito importante. E isso é bem um exemplo do papel que a universidade tem e é uma das fundamentos das possibilidades de crescimento, de desenvolvimento da economia do Estado. Daqui a pouco você vai conhecer um projeto de formação de empreendedores com foco na melhoria de vida na região onde ele está inserido. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O Instituto Gênesis tem o objetivo de transferir conhecimento da academia para a sociedade e, em pouco mais de 10 anos, já criou incubadoras tecnológicas de design de joias e foi o primeiro a criar uma incubadora cultural. Aranha, eu queria que você explicasse um pouco como é que é o funcionamento e o que já aconteceu nesses quase 10 anos. Eu queria pegar o seu gancho, quando terminou o bloco anterior, falando sobre educação e a parte econômica. O professor Escavado, quando esteve na Coreia, o ministro estava, porque o ministro lá é de educação e economia. Isso já muda um pouco o nosso conceito de que a educação está muito ligada à área econômica, quer dizer, a preparação de pessoas, de capital intelectual e de uso do conhecimento é que fazem com que o país consiga competir melhor. Isso está ligado à cultura que a gente tem que fazer em termos de modificação da cultura existente. O que a gente fez na PUC, na realidade, foi abrir esse conceito, né, para todas as áreas do conhecimento. Quer dizer, não estamos limitados a uma determinada área de conhecimento. Toda área do conhecimento pode, exatamente com o que ele aprende, gerar alguma coisa nova. E aí começaram a aparecer as incubadoras, tanto na área de design, na área cultural, na área tecnológica e outras áreas que têm surgido, né, o turismo, etc. Aproveitando também o que está ali criado. O que existe de potencial, quer dizer, geração de conhecimento pode gerar produtos e serviços diferenciados, né? Quer dizer, o negócio do Technological Achievement Index, que é um indicador que mede exatamente a capacidade que uma região ou uma instituição tem em transferir conhecimento em forma de produto e serviço. Isso está ligado diretamente à qualidade de vida. Então, a gente trabalhando a educação, a gente está trabalhando a qualidade de vida. Professor Eu só Nicolau. ajustaria, se me permite, um dado. Além disso, tem que ser colocado, em termos de tempo, alguns eventos que vão se localizar. Por exemplo, nós agora abrimos um edital específico para inovação no esporte. Isso. Por quê? Porque nós vamos estar com um conjunto, dentro desse processo de alargar a cultura, de um processo em que a nossa cidade vai estar com uma série de coisas ligadas ao esporte. Perfeito. Então, por que não? É o problema da raiz, quer dizer, aproveitar as oportunidades isso aí. locais para estimular exatamente E o momento, né? Agora, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma concentração de universidades, centros de pesquisa e de tecnologia. Por que a gente ainda não é assim, o maior estado inovador do país? Eu não sei se não somos, talvez até sejamos, que a questão que se passa é que o Brasil inova muito pouco.
porque então não dá para avaliar um mercado tão escasso, tão pequeno, que basta dizer que nós fazemos 103 patentes, 100 patentes por ano nos Estados Unidos, no USPTO, que é o considerado o grande mercado de patentes. Então, padecemos deste fato, a escassez de produção, não dá para avaliar muito bem se é Rio, se é São Paulo, ou se é, por exemplo, Santa Catarina. Talvez seja o estado mais, onde o percentual em relação à população de inovações geradas ou de empresas inovadoras seja maior do que em outros estados. Eu queria só pegar um gancho. O Dr. Rex falou da inovação para esportes. E a gente conversou muito na Câmara de Tecnologia sobre a importância de juntar, né, os investimentos feitos pelo Estado às áreas estratégicas de desenvolvimento que estão colocadas no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Fabiano. Na verdade, o comitê, né, o Comitê de Tecnologia ao qual você faz referência, que reúne várias instituições do Estado do Rio, que em conjunto com a Alerj, a gente trabalha conceitos importantes aí para ajudar. Um dos trabalhos da gente interessante foi o trabalho feito em cima do próprio Decreto-Lei de Inovação ano passado. Eu acho que teve algumas reuniões ano passado que a gente até, por intermédio do RAIMAR, né, do IBP, do Instituto Brasileiro do Petróleo, foi colocado quais eram as áreas estratégicas que a gente deveria trabalhar, no caso, por exemplo, de Copa do Mundo, Olimpíada, que vem por aí. E foi muito bem colocado durante essas reuniões que, enquanto estava se discutindo tecnologia para o esporte, a gente estava pensando que tecnologias são necessárias para fazer um Estado do Rio de Janeiro preparado para esses eventos que virão, né? A área de TI, por exemplo, qual a PUC que você fez referência é importantíssimo, né? A área de segurança pública, transporte principalmente, a área logística, a área de saúde, né? Nós vamos trabalhar aqui 2 eventos importantes que vai trazer a atenção mundial e também a atenção de pessoas que a gente não quer indesejáveis, né? Então toda a área de saúde, segurança pública, ela vai ter que ser bem vista, bem trabalhada. Então é ótimo que a gente vê com muito bons olhos esse esforço que a FAPERJ está colocando para uma área do esporte. Eu acho que isso é importantíssimo, inclusive também para a pessoa que deficiente físico, né? Talvez tecnologias aí propiciando que mais cidadãos do Rio de Janeiro, do próprio Brasil, que têm alguma deficiência física, que eles possam praticar atividade esportiva por intermédio de tecnologia, por intermédio de inovação, é importante. Mas também a gente vê que outros assuntos que permeiam eventos esportivos são importantes ser trabalhados sempre com inovação, sempre com tecnologia embarcada. E nessa questão de tecnologia social, como a FAPERJ tem focado esse assunto? Olha, esse é um assunto que para nós tem um carinho todo especial. A primeira coisa que, voltando ao seu ponto inicial, o Rio de Janeiro, como é que ele se coloca dentro desse quadro? Eu lhe diria o seguinte: primeiro, ponto importante é continuidade. Não é continuismo, isso é outra coisa, entendeu? É continuidade. Ou seja, se nós temos alguma coisa que começou a dar resultados positivos, vamos olhar esses resultados positivos e vamos, através desses resultados positivos, tentar verificar aonde estão os negativos, como corrigi-los e como melhorar. E não simplesmente querer zerar tudo e começar. E esse típico é da tecnologia social, que é alguma coisa que, felizmente, o governo federal também se coloca nesse ponto, mas é alguma coisa que é muito difícil de compreensão pela área acadêmica. Por quê? Porque a verdade é que vai sacar as inovações sociais aquele indivíduo que está lá vivendo exatamente o que aquela qualidade de água pode lhe criar. E aí vem o que o Roberto dizia: não, mas já se filtra a água aqui, mas lá não. Então, um processo feito com os meios de lá, eu acho que isso resolve o problema. E com dados, fixa pessoal, gera emprego e começa realmente a você olhar e dizer assim, os indicadores sociais começam a sofrer repercussões diretas de um desenvolvimento tecnológico. As pessoas começam a ver essas inovações no campo, na vida delas, né? Eu gostaria só de complementar o que falei inicialmente. Você me perguntou se temos tantas entidades de ensino, por que não somos campeões da inovação?
simplesmente porque inovação não se faz nessas unidades. O que essas unidades fazem é treinar recursos humanos qualificados para fazer inovações em algum lugar. Que lugar é esse? É o setor produtivo. Mas a gente está falta. exportando mão de obra em vez de deixar aqui, Isso né? mesmo. Então, o que nos falta é isso. É indústrias, é serviços de alta agregação de valor, como, por exemplo, software, etc. E serviços públicos, como mencionou o Rex Nazaré, que exijam uma qualificação de Crie processo mercado melhor. para esse povo todo que a gente está formando e que tem o maior nível de escolaridade do país, mas que... Se não Falta construirmos aqui indústrias, se não criarmos aqui serviços qualificados, nós não vamos aproveitar esses recursos humanos e vamos exportar. E, de fato, você encontra cariocas espalhados por toda São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim por diante. Eu gostaria apenas de aduzir um ponto importante. Se perguntar hoje qual é a maior dificuldade que nós temos em relação ao setor produtivo entrando na inovação, é a comercialização. O que ocorre é que nós não temos a tradição de dar prioridade para os produtos feitos no estado do Rio em termos de consumo. E eu lhe digo isso tranquilamente, nós obedecemos uma legislação global, que é a 8666, que precisa ser mantida, porém com algumas janelas abertas. Ou seja, eu não posso de maneira nenhuma admitir que, se o Estado produz alguma coisa que talvez não apresente aquele resultado tão bom quanto de um produto importado que eu diria até de outro Estado, tá? Eu sem dúvida nenhuma diria o seguinte: não, vamos tentar usar esse produto aqui. Porque tem que gerar demanda, né? Não adianta nada. Porque aí eu estou gerando um mercado. Quando eu gero um mercado, eu gero a pressão sobre o processo produtivo e gera pressão sobre aqueles que vão ter que dar e fomentar isso aí. E você fecha esse círculo virtuoso, né, de geração de... O uso do poder de compra do Estado. No próximo bloco vamos falar sobre investimentos e inovação. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A FAPERJ anunciou que pretende ultrapassar a casa de R$1 bilhão em investimentos em ciência e tecnologia no período de 2007 a 2010. Rex, como isso foi possível de ser alcançado, esse resultado? O primeiro ponto importante foi a decisão do governo e da Secretaria de Ciência e Tecnologia de executar exatamente aquilo que prevê a Constituição. Ou seja, tem um percentual e esse percentual tem que ser respeitado. E esse percentual é simples. Se calculado quanto esse percentual é e se estimar agora para 2010 qual é esse valor, soma entre 2007 e 2010 R$1 bilhão. Agora, é importante dizer o seguinte, não é só o valor em dinheiro. O valor em dinheiro, ele cria uma série de condicionantes boas, mas tem outras coisas que são fundamentais para que esse 1 bilhão seja uma boa semente. Que são? Essas coisas são tipicamente mercado, papel do Estado como comprador. E eu diria o seguinte, olha, é curioso, se nós pegarmos um sujeito que mora nos Alpes e produz queijo, e produz ali naquele queijo, ele vive naquela região, a gente tem certeza que ele é incapaz de produzir aquele queijo naquela qualidade com o custo que o mercado aqui embaixo exige. Porém, o Estado cria uma forma indireta dele poder ficar lá. Por quê? Porque esse sujeito passa a acumular com o papel do jardineiro da região. E na hora que ele passa a acumular com esse papel, ele recebe um dinheiro que, se nós fôssemos olhar aqui, nós pensaríamos em subvenção. E quando se pensa muito em privilegiar mercado, é favor olhar o que é o Buy American Act. Tá? Quer dizer, isso não é invenção nossa e nós temos que ter apenas a coragem de saber
discipliná-la e aplicá-la adequadamente. E distinguir o que comprar e o que tem que ser, enfim, competição mercadológica. Como a Firjan vem trabalhando essa questão das compras governamentais? Existe um programa da Firjan de disseminar informação sobre fontes de financiamento e inovação tecnológica. Isso a gente já desenvolve há uns 4 anos, em parceria com a FAPERJ, em parceria com o FINEP, que é a Agência de Inovação Federal, em parceria agora com a Invest Rio, que é a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. Obviamente, nesse programa do Caravana Tecnológica desse ano, de 2010, que a gente vai iniciar agora, mais uma informação será acrescentada. As informações que usualmente nós já levamos para o interior do Estado. Que existe uma lei, tá? Transformada em decreto agora, em fevereiro desse ano, que dentro dessa lei existe um mecanismo forte para fazer com que o empresário busque a inovação, além daquele que ele já conhece, que é o fomento público à inovação. É o chamado, como o professor aqui colocou, o poder de compra do Estado. Tá? Existe um capítulo 5 nesse nosso decreto que diz que o Estado, no momento que ele fizer alguma compra pública, ele deve privilegiar projetos, produtos, processos, serviços que passaram pelo fomento dessa fundação que a gente tem aqui, FAPERJ. Quer dizer, nesse sentido, nós vamos trabalhar que a informação chegue no empresário. Tá? A gente trabalha tanto que a informação do empresariado chegue nessas agências de fomento, como também as informações que essas agências colocam cheguem no nosso empresário. Porque o gap, né, a distância de informação, muitas vezes é o maior empecilho para que essa coisa se dê de uma forma maior. Então, a partir do momento que eles tomarem sentido disso, a partir do momento que eles se apropriarem dessa informação, eles provavelmente vão buscar mais. E aí, outras ações serão feitas em consonância. Move-se essa máquina. Move-se a máquina. Tá? Me permite só colocar a alerge nesse negócio, porque até agora só está um processo produtivo, etc. O Fabiano colocou maravilhosamente bem a história da caravana. Mas aí eu olho, e o que é a caravana? É uma forma de difundir o que se está fazendo. Mas eu olho agora, dentro aqui da Alerj, nós temos representantes praticamente de todos os municípios. Esses municípios também têm o seu pequeno poderzinho de compra lá dentro. Tá? Ele tem processos que são importantes para serem desenvolvidos. Ele tem processos que... Por que não também começar a própria instituição aqui ser uma motivadora da execução desse capítulo 5 e mais do que executora, tá? Da própria casa, talvez na hora que eu for buscar alguma coisa que eu preciso para dentro da casa, eu posso, por que não? Foi feita alguma coisa na área de inovação aqui no Rio? Foi. Vamos tentar viabilizar esse mercado? Complementando um pouco pelo lado das micro pequenas empresas que nascem desse contexto e aproveitando esse apoio, né? As micro pequenas empresas falam muito em capital de risco, quer dizer, nós temos hoje um sistema de capital de risco que tem funcionado muito bem no mercado, mas na realidade as empresas precisam de mercado. Então isso às vezes é muito mais importante do que o próprio capital de risco. Então um projeto que nasce na FAPERJ, de uma pequena empresa, ela não tem ainda a marca, o nome suficiente para uma grande empresa global que vai fazer a compra desses produtos. Então, se a gente consegue ajudar ela nesse momento, certamente ela vai poder fazer um efeito carona e se globalizar e se tornar uma empresa internacional através do poder do que a gente está falando aqui. Quer dizer, isso não é só para as grandes empresas, né? Essa política para as pequenas empresas também. Eu aproveitaria aí o gancho, a carona, para lembrar o seguinte: somente nas compras do Estado é possível introduzir o conceito do desenvolvimento tecnológico. É muito difícil, na relação entre empresas, no mercado, uma empresa financiar a uma outra empresa menor, etc., o seu desenvolvimento tecnológico. Mas no Estado isso é perfeitamente possível. E deveria ser uma política sistemática de todos os níveis do Estado, ou seja, do federal, do estadual e, como lembrou o Rex, até do municipal. Isto é fundamental, não em todas as áreas, naturalmente, mas naquelas em que o Estado é o grande comprador. Áreas, por exemplo, saúde, em que na saúde, você lembrou muito bem, cerca de 30% do mercado é representado pelo SUS. Então, se o SUS não tomar uma atitude de dar suporte ao desenvolvimento tecnológico de produtos que ele precisa, que são produtos, portanto, estratégicos para ele e para o país, eles não se desenvolverão, porque isso não se faz
da noite para o dia. Isso exige aquele aprendizado a que me referi, a desenvolver o produto passo a passo até chegar à sua produção final. E o Estado tem condições disso. Ele não pode jogar fora essa oportunidade de exercer esse poder de compras desta forma para o desenvolvimento do país. Desenvolver principalmente isso como estratégia, né? E como, pensando em outros países, a gente teria algum modelo semelhante, porque a gente sempre tem os nossos modelos de país, Coreia, China, etc. e tal. Eles investem no mercado interno também. Eu acredito que o futuro cada vez mais está nas cidades do que propriamente nos governos do Estado ou federal. Quer dizer, o município é que tem que ter a consciência do desenvolvimento local e da população que está ali. Ele é que tem que criar esses mecanismos para poder conseguir reter o capital intelectual, aumentar o capital social, gerar subsídios para conseguir fazer com que esse pessoal local se permaneça ali, consiga crescer ali. Então eu acho que essa é uma posição fundamental da LERJ, como ele já falou, quer dizer, se conscientizar o município da sua necessidade em ter secretários de desenvolvimento econômico e de tecnologia, de ciência e tecnologia, para poder pensar isso para o seu município. Agora, a cópia de... Só um segundinho. A cópia de modelos é uma coisa muito perigosa, né? Porque, olha, é como... Eu comparo isso um pouco como o que ocorre normalmente na nossa cultura. O sujeito chega e diz assim, estou com dor de cabeça. Aí o colega do lado diz assim, toma tal comprimido. Ele não sabe qual é a origem da dor de cabeça, não sabe quais são as consequências daquele medicamento, mas já está receitando. Então, o que acontece é que, olha, cada caso é um caso, e modelos, pacotes de modelos são coisas muito A perigosas. gente vai ter que achar o nosso jeito de Ou fazer. vários. Eu gostaria, apesar da ressalva feita pelo Rex, de dizer, não o contrário do que ele disse, eu acho que procede essa preocupação com o uso, não do modelo, mas dos exemplos dos outros. Há um exemplo muito interessante, porque é recente, de um país que não tem semelhanças muito grandes com o Brasil e também tem diferenças, em geral para pior até, que é a Índia. A Índia é um país que tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, dos quais 300 milhões, ou seja, 1,5 Brasil, são analfabetos, outro tanto são miseráveis, num nível que o Brasil nem conhece. Pois bem, a Índia promulgou em 95 uma lei reunindo todos esses incentivos, inclusive de compras, para o desenvolvimento tecnológico interno no país. Inclusive legalizando até a cópia, dizendo claramente que até a adaptação ao mercado indiano de tecnologias estrangeiras teria todo o incentivo e apoio. Pois bem, a Índia passou de um patamar de 4% a 5% de crescimento para um patamar de 9% de crescimento. E aí a gente, quando compara, eu fiz essa comparação, de 95 para cá, o Brasil cresceu, o PIB brasileiro cresceu 40%. Pois bem, a Índia, nesse mesmo período, exatamente nesse mesmo período, cresceu 140%. Não cresceu como a China, que cresceu mais de 200%. O único cuidado que a gente tem que ter então, é que o número de excluídos na Índia cresce em proporção maior. E o que nós estamos tentando aqui no Brasil é reduzir esse número. Não estou querendo discutir a Índia, nem sei se isso é verdade o que você está afirmando. É uma afirmação sua, eu acho que é o contrário. Toda a literatura tem dito que esse crescimento da Índia tem gerado uma classe média que cresce vertiginosamente. Já avaliam em mais de 300 milhões a classe média indiana. A classe média não é excluída. É uma vez... Mas isso quer dizer que outros que antes eram excluídos estão sendo incluídos, formando a classe média. Bem, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, Rex. Obrigada, Fabiano. Obrigada, Roberto. Obrigada, Aranha. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.